Olá, você está no Escrituras Plus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal é meu, é seu, é nosso. Muito obrigado por fazer parte dessa equipe missionária aqui no YouTube. Bom, hoje em dia nós falamos muito e fazemos muito menção do Evangelho, mas o que é o Evangelho? Algumas pessoas apresentam o Evangelho faltando alguns elementos. Algumas pessoas falam do Evangelho, mas não têm ideia do que é o Evangelho. E fazem relação com o Evangelho com algumas coisas que não têm sentido, né? Então, algumas pessoas confundem a palavra de Deus com o Evangelho. O Evangelho consiste num elemento crucial dentro da palavra de Deus que a gente precisa afirmar. Diria eu que é o fio condutor de toda a Escritura, tá bom? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, entendendo na linguagem bíblica, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, é uma mensagem que é anunciada, que é pregada, que Deus usa para alcançar o coração das pessoas e a vida das pessoas. Ainda pensando biblicamente, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 4. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Então, Paulo pregou esse evangelho para o povo de Corinto, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que apeguem firmemente a palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti, então ele vai dizer, o que ele transmitiu como conteúdo do Evangelho, foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, olha só, você tem dois elementos aqui. Um elemento de que Cristo morreu e que ele morreu pelos pecados. Continua. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Também é um elemento da ressurreição. Então, como que a gente coloca de ordem clara esse evangelho que Paulo pregou? Eu quero apresentar 4 maneiras, 4 formas. A primeira delas eu aprendi nesse livro aqui, Discipulado na Igreja Local, Handbook, e consiste de uma forma bem simples. Primeiro, nós perdemos tudo. O que é esse perder tudo? Perdemos tudo em decorrência do pecado. Deus nos criou de forma boa, perfeita, mas o pecado humano fez com que nós perdêssemos tudo. Nós perdemos relacionamento com Deus, perdemos vida eterna, passamos a sofrer, passamos a realidade do sofrimento humano por causa de tudo isso, de tal forma que o mundo está o caos que está por causa e em decorrência do pecado. Então, por causa do pecado, nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Agora, o segundo elemento de como ele apresenta para nós, o Randy, diz respeito a Jesus fez tudo. O que isso significa? Significa que aquela morte na cruz de Jesus garantiu para nós um novo tempo. Por quê? Porque ele pagou a dívida do pecado, ele ressuscitou e venceu a morte. Isso significa que Jesus fez tudo. Então, primeiro, perdemos tudo. Segundo, Jesus fez tudo. Terceiro, nós ganhamos tudo. A partir que nós respondemos o chamado de Jesus sobre as nossas vidas, nós passamos a ganhar vida, ganhar a eternidade, ganhar o céu, ganhar a presença do Espírito em nós, morando e habitando em nós. Nós ganhamos tudo. Passamos a experimentar tudo. Então, aquilo que era decorrência do pecado, nós perdemos tudo. Jesus garantiu tudo. Agora nós ganhamos tudo nele. Absolutamente nele. Essa é uma primeira forma de apresentarmos o Evangelho. A segunda forma é o que algumas pessoas têm chamado de cosmovisão cristã. Na verdade, é uma metanarrativa. O que é uma metanarrativa? É quando nós falamos, anunciamos uma linha bíblica completa, com início, meio e fim. Essa metanarrativa influencia toda a humanidade, quer a humanidade queira, quer não. A cosmovisão consiste em 4 elementos: criação, queda, redenção, consumação. Criação, Deus fez todas as coisas boas, com as suas leis e com as suas especificações. A queda, o homem rompeu
aquilo que era essencial e primordial no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Ele desobedeceu. Essa desobediência afetou toda a humanidade. Em decorrência disso, gerou morte, o que nós chamamos de queda. Essa morte era uma morte física, uma morte espiritual, mas também uma morte eterna. Deus, sabendo que nós seríamos incapazes de, no nosso próprio esforço, voltarmos a ter relacionamento com Ele, providenciou um substituto. Esse substituto é Jesus. Esse Jesus morre na cruz em nosso lugar, ressuscita. Quando ele morre na cruz, ele morre em decorrência dos nossos pecados. Ele ressuscita para vencer a morte. E depois disso, começa-se o processo de consumação, que é os fins dos tempos, no qual eu e você ainda viveremos plenamente para a glória de Deus, respondendo ao chamado do Evangelho. E quando Jesus voltar, nós viveremos plenamente a criação, mas a criação de maneira plena, completa, real. Essa cosmovisão tem sido pregada e anunciada por várias pessoas por aí, e tem sido uma forma bem interessante de apresentar o Evangelho, de categorizar o Evangelho. Uma outra forma de apresentar o Evangelho foi ensinada pelo pastor David Nicholas, um pastor norte-americano, e ele acabou escrevendo um livro, e o livro é O que Fizeram do Evangelho. E ele tenta apresentar o Evangelho de duas formas muito simples: as más notícias e as boas notícias. Então nós só compreendemos as boas notícias quando nós temos noção das más notícias. Então, o que são as más notícias? As más notícias é que o ser humano vive em pecado, o pecado do ser humano gerou morte, e essa morte pode ser morte física, morte espiritual e morte eterna. E as boas obras não adiantam para a salvação. Então perceba, as más notícias estão por aí, e nós precisamos evidenciar ao mundo essas más notícias, as más notícias do pecado, da morte, e de que as boas obras não adiantam. As boas obras é só para as pessoas verem, mas não garantem salvação. Agora, qual que é as boas novas? As boas novas consistem de que Deus, no seu amor, ofereceu um substituto. Esse substituto é Jesus. Então perceba, aquilo que nós não poderíamos fazer, Jesus, como nosso substituto, pode fazer. E fez. Então isso é uma boa notícia. Aquilo que nós éramos incapazes, Deus, por meio de Jesus, foi capaz de fazer e de cumprir. Jesus assumiu na cruz os nossos pecados. Jesus não tinha pecado. Ele não pecou nenhuma vezinha sequer. Mas lá na cruz, o pecado meu e o seu, Jesus assumiu sobre si. Ele tomou sobre si. Isso é uma boa notícia. Boa notícia de que ele venceu. Após a sua morte, 3 dias depois, ele ressuscita. Então, quando ele ressuscita, significa que a morte não tinha mais domínio sobre a humanidade. Aquele pecado que gerou e produziu morte foi vencida por Jesus. Então, eu e você podemos ter esperança no porvir, porque Jesus garante para mim e para você a ressurreição plena. 1 Coríntios capítulo 15, a continuidade do texto que nós já lemos aqui nesse vídeo. Então, o que nós temos que fazer? Crer em Jesus, nos arrependermos do nosso pecado e termos fé nele. O que é arrependimento? Deixar de lado o seu pecado, mudar o seu pensamento, mudar a sua forma de agir e ter fé. Um teólogo do passado já disse que arrependimento e fé são doutrinas gêmeas, elas caminham juntas. Uma quarta forma de apresentar o Evangelho, eu aprendi com o Ângelo Basso, num vídeo que ele publicou. E ele chamou de Evangelho do Chão. Eu sei que ele usou um outro autor para falar isso, mas como eu vi no vídeo dele, não lembro do autor, mas eu lembro do conceito, Evangelho do Chão. E daí ele faz um contraponto entre aquele da cosmovisão, segundo elemento que nós falamos aqui, e esse agora, Evangelho do Chão. Então ele faz um contraste da cosmovisão como Evangelho do Céu e Evangelho do Chão, esses elementos que nós vamos falar aqui agora. E ele vai usar 4 categorias: Deus, homem, Jesus, resposta. Então, quem Deus é? Deus é o Criador, que criou todas as coisas boas, de uma forma que a humanidade pudesse usufruir, com suas leis e parâmetros. O homem é um ser pecador por desobedecer a Deus,
que deveria imitar ao Deus santo, bondoso e justo, mas não consegue fazer isso porque o pecado que habita nele não permite que ele faça isso de maneira plena. Agora, quem é Jesus? Jesus é aquele que substituiu o homem, tomou o lugar do homem, cumpriu cabalmente o se assemelhar a Deus, apesar do homem ser imagem e semelhança, essa imagem e semelhança se perdeu. Jesus cumpre isso plenamente, ele assume plenamente o lugar do homem e consegue refletir plenamente a imagem de Deus. E quando ele faz isso, ele substitui o homem no lugar. Qual que é o elemento final? É a resposta nossa. Nós respondemos a esse chamado, crendo em Jesus, crendo plenamente naquele que foi chamado para seguir a ele. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo até aqui. A minha sugestão é pegue uma dessas 4 formas e estude elas, se aprofunde nelas. Tente apresentar o evangelho para uma pessoa seguindo essas categorias. E você vai ver como o seu ministério vai ser muito abençoado. Curta esse vídeo. Quando você curte esse vídeo é espalhado para mais pessoas por aí. Também se inscreva no nosso canal. Nós estamos pertinhos de chegar em 6.000 inscritos. Pertinho. Nos ajuda nessa empreitada, por favor. É de graça. Você não paga nada mais por isso, tá bom? Também comenta aqui nesse vídeo e compartilha com seus amigos. Forte abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.